Lindezas, como vão vocês? Tudo bem por aí? Começou de novo o movimento, as notícias, né, a respeito do Covid, muitas pessoas contaminadas e eu peço nesse instante para vocês se cuidem. Muita máscara, muito álcool gel, lavem as mãos toda hora, né? Então eu peço a vocês nesse instante que se cuidem muito. A minha cabeleireira pegou Covid pela segunda vez e estava vacinada 2 vezes. Eu tive que me virar. Hoje não está como ela faz, mas tudo bem, eu me virei. Né, Marisa? Danadinha. Então, a Marisa foi viajar. Ela foi passar uns dias fora, tal, não sei o quê. De repente voltou com gripe e testou positivo. Então, evitem sair, evitem fazer viagens nesse momento, evitem aglomeração, evitem qualquer situação que coloque você em risco, né? E a vida dos seus familiares. Não vale a pena. Muito bem, por favor, deem like, se inscrevam, né? Que mais faz? Like, se inscrever. Na verdade, a gente precisa que vocês todos aí que curtem aí o nosso programa, que vocês, além de, obviamente, dar o like aqui no YouTube, vocês também se inscrevam no canal. A gente notou que tem muita gente que assiste o conteúdo, mas as pessoas elas não são inscritas no canal. Então, se você ainda não se inscreveu, tá aí a sua grande oportunidade, inscreva-se no nosso canal e também compartilhe o nosso conteúdo aí, os nossos vídeos com os seus amigos, familiares e pessoas aí que vocês amam, que com certeza vocês auxiliam bastante. Muito bem, se gostam do nosso programa, divulguem e venham todos aqui com a gente, porque aqui tem lugar para todo mundo, o coração é grande. Meus amores, como eu disse a vocês no episódio passado, eu pedi para sair da Bandeirantes antes do término da novela, não estava satisfeita com o personagem, achei que a minha presença era inútil, né? E aí nós resolvemos fixar residência no Rio de Janeiro. Estava na hora da família se reunir de novo, né? E o mercado de trabalho mais seguro, segurança em termos de tempo, de salários e tudo, tinha se transferido para o Rio, o monopólio estava lá. Fizemos algumas tentativas aqui para poder abrir o mercado de trabalho, mas estava muito inibido, né? Muito acanhadinho. Então a gente não sabia o que ia acontecer no futuro. E Flávio estava muito bem, meu ex-marido lá no Rio, estava fazendo sucesso uma novela. Então eu digo, vamos embora, né? Vamos tentar a sorte na cidade grande, na cidade linda do Rio de Janeiro. Apesar da experiência que eu tinha tido anteriormente, né? Mas foi uma lição, né? Eu estava preparada, eu estava pelo menos mais preparada para enfrentar esse período de adaptação que todos nós íamos sofrer no Rio, né? E aí eu comecei a preparar mudança e o que ia poder dispor para não levar muita coisa, o que não tinha muita utilidade. E escola do filho que ia terminar o ano letivo, fazer transferência, evidentemente, né? E já começar a sondar a possibilidade do ensino lá no Rio de Janeiro, em que escola, onde, como, né? Qual a melhor para que eu possa colocá-lo. Enfim, essas coisas que dona de casa cuidam normalmente e que não são fáceis e que são muitas, né? Eu estava nesse processo e Vietro me telefonou. O Vietro me telefonou e disse o seguinte para mim: Elaine, a Manchete está me convidando para ir para lá. Digo, opa, Geraldo Vietri, que bom! E eu gostaria que você participasse dessa experiência comigo. Eu? O que você vai fazer? Ele disse, provavelmente Antônio Maria. Eu disse, Vietri, eu estou indo para o Rio de Janeiro, nós vamos morar lá nesse momento. Você está brincando comigo? Não, não estou. Bom, mas então, como é que eu faço para me contactar? Eu falei, olha, por enquanto eu não sei o número do telefone, mas eu vou deixar uma secretária eletrônica ligada aqui em São Paulo, justamente para isso, ter um amigo, porque vão fazer uma pequena reforma para o inquilino entrar, pintar, uma boa faxina e tal. E a secretária vai ficar ligada para qualquer coisa profissional, né, que interesse a gente. E esse meu amigo de noite ouve. E tendo algum recado importante, ele dá. Então, portanto, você pode deixar o seu recadinho
aqui que ele encaminha para mim. E posto isto, ficou combinado, né? Muito bem. Flávio veio do Rio de Janeiro. Nós começamos a nos mudar com o intuito de passarmos o Natal já na cidade maravilhosa. Isto foi em dezembro de 84. Flávio tinha levado o carro dele e nós fizemos a mudança, despachamos 2 caminhões para o Rio. E eu fiquei desesperada porque em determinado momento nós íamos dormir na casa de um casal de amigos que moravam no mesmo prédio e que eram muito queridos, são muito queridos até hoje, Jair e Branca, né? E de repente eu disse para o Flávio, você deu o endereço direitinho para o motorista? Hã? Você deu o endereço para o motorista direitinho? Sabe que eu não me lembro se eu dei o endereço? Gente, eu comecei a chorar. Eu estava com tudo dentro do caminhão. A minha vida estava dentro daquele caminhão. O Flávio está rindo aqui atrás da câmera. Não foi, Fá? E aí o meu amigo dizia assim, tia, ele me chamava de tia, tia, não chora, tia, por favor, não chora. Claro que ele deu o endereço, porque se ele não tivesse dado, o motorista teria pedido. É óbvio. Não chora. Oh, meu... E a Branca, por favor, não chora, minha lindinha, não chora, vai dar tudo certo. Tiveram que me acalmar. Mas, no fundo, claro, ele tinha dado o endereço. Ele não se lembrava, porque nós estávamos abalados com aquela transferência, né? Com aquela mudança radical de vida, né? Morar numa cidade que a gente não está adaptado. Embora eu tivesse trabalhado e Flávio estivesse trabalhando naquele momento. Bom, e aí eu dormi meio chorona, que eu não sabia como é que as minhas coisas iam chegar no Rio de Janeiro. Aí nós combinamos, levantamos de madrugada, tomamos um cafezinho. Claro, Jair e Branca levantaram com a gente e fizeram um café, nos despedimos e tal. Entramos no meu carro, eu, Flavito, o Flávio e Tina, Rio de Janeiro, e fomos embora, né? Chegamos no Rio e a mudança demorou algumas horas para chegar e eu disse, o negócio do endereço, será que deu endereço, né? Mas chegou tudo normalmente e, claro, a gente fica absorto, né? Muito atarefado com a necessidade de pôr tudo no lugar, nos armários, louça, roupa, etc., adaptação, colégio, escolher colégio, aonde faço compra disso, onde faço compra daquilo. Então, foi um período muito duro e difícil, né? E, ao mesmo tempo, tentando proporcionar lazer, né, para o Flávio, para ele se adaptar direitinho no Rio. Eu estou com um vento exatamente aqui na minha cabeça, eu não sei de onde é. Da janela ali atrás. Pois é, se vocês ouvirem o barulho de uma criança, não se assustem, né? É que tem uma criança, o filho do nosso vizinho, e ela ficou quieta a manhã toda, depois do almoço, quando eu comecei a gravar o programa, começou a falar. Coincidência, né? Essas coincidências acontecem, né? Eu prefiro as maritacas, mas vocês também, tenho certeza disso. Mas, enfim, se vocês ouvirem a vozinha de uma criança, é que ela está aqui na piscina e ela chama o pai, chama a mãe, que ela gosta de mostrar que sabe mergulhar, essas coisinhas todas. Bom, então nós estávamos num processo de adaptação, nós 3, né? Os 3, de fato, foi difícil, né, meu filho? E aí Vietri telefonou um dia e disse, Elaine, estou no Rio, estou no Hotel Novo Mundo, aqui em Botafogo, do lado da Manchete, e eles querem ver você, querem conversar com você. Eu disse que eu quero você, né, para estrelar a novela, fazer o papel que era da Araciba Labanian, e eles querem lhe conhecer pessoalmente, com o maior prazer. Quando combinamos, fui. Primeiro eu vi o Vietri no Hotel Novo Mundo, e ele me falou do Antônio Maria, né, que ele ia para Portugal escolher um ator para fazer o Antônio Maria. O Sérgio Cardoso tinha feito aqui, no Brasil. E eu digo, nossa, mas não pode ser um ator brasileiro, né? Não, não, não. Eu quero um português dessa vez. Então, a semana que vem eu vou e já fica tudo acertado com você, todas as burocracias, salário, tempo, papapá, não sei o quê. E vamos lá que eu vou lhe apresentar. Me apresentou para o diretor que cuidava do núcleo de teledramaturgia. Meus amores.
A proposta de trabalho era fascinante, né? Eu já tinha perspectiva de fazer vários trabalhos na Globo, já tinha me falado alguma coisa, porque eu tinha feito 3 contos, telecontos com o Paulo Figueiredo no período da tarde. Eu não me lembro exatamente como era o nome do programa, e foram contos muito bons, e a minha participação foi muito boa. Então, olha, você já está morando aqui, então agora pode pegar uma novela direto, é claro, não sei o quê. Mas me propuseram o seguinte, estrelar Antônio Maria, com parceria com a RTP de Portugal, um ator conceituadíssimo de Portugal. Eles já estavam de olho no Cine Felipe, que inclusive havia feito vários filmes franceses, e um deles dirigido pela sua mulher, a Françoise. Era um casal muito interessante, um casal de intelectuais portugueses, e muito bom ator e muito boa diretora. Então tinha toda uma história por trás disso que estava me fascinando, né? E a primeira novela da Rede Manchete de televisão. Falei, vamos lá, né? Não pode ter monopólio nem em São Paulo, nem aqui. A abertura de mercado de trabalho tem que ser lá e aqui, em todo lugar. Ixi, que coisa boa havia, que delícia, vamos partir para essa. Então, realmente, a proposta era para ninguém, irrecusável, né? Tinha tudo para dar certo. Tinha Manchete, tinha Amiga, tinha os jornais da editora, do conglomerado da Manchete. Enfim, muitos jornalistas badalando, muitas entrevistas, muitas fotografias. Eu digo, não, dessa vez vai, né? Muito bem, o Vietri foi para Portugal e ele fez o seguinte, tinham pedido para ele para adaptar, fazer uma adaptação, fazer uma atualização da história. A história vocês devem conhecer, talvez vocês se lembrem, né? Porque foi uma novela que fez muito sucesso aqui. Era o seguinte, o meu pai, quem fazia era o Jorge Xerxes, era um empresário muito bem sucedido, já começou a maquiagem a fazer efeito. Eu estou muito alérgica, não adianta. E ele era um empresário muito bem sucedido, quem fazia era o Jorge Xerxes, o Adalberto, meu pai, casado com uma mulher fútil, que vivia fazendo plásticas, não botox na época, plástica, né? Então cortava mesmo, esticava. E eu me lembro que a atriz que fez o personagem, inclusive, aproveitou e fez uma plástica na época, a Miriam Pérsia. E era uma família muito bem sucedida, muito feliz, com vários filhos, né? Os meus irmãos eram Tarcísio Filho, era o Daniel Barcelos, e era eu não me lembro direito do nome dela, eu decorei para dizer para vocês, mas eu me esqueci, já eu lembro. E uma menina muito bonita que fazia minha irmã mais nova. E Vietri fez o seguinte, para modernizar e para modificar um pouco, atualizar a história tinha um grande mistério, né? Era a origem do Antônio Maria e por que ele saiu de Portugal e veio embora para o Brasil. Muito bem. O pai dele, um senhor de idade, casado com uma mulher muito mais jovem do que ele. Essa mulher se apaixona pelo Antônio Maria e começa a dar em cima, mas chegar junto de uma forma contundente, né? Ela queria estuprá-lo. Essa que é a verdade. E dizer, opa, meu Deus do céu, o que eu faço, né? E ele ia passear, ela descobriu onde ele tinha ido. Ele tentou morar num outro lugar, ela descobriu onde era e foi. Era pior ainda, porque ficava sozinha com ele. E ele não podia dizer isso para o pai dele. O pai dele ia morrer se soubesse disso. Aí, num determinado momento, ele fica tão desesperado, ele diz, eu tenho que ir embora de Portugal. Essa mulher não vai me dar sossego. Eu estou cansado mesmo dessa vida, eu quero levar uma vida mais simples, né? Num lugar onde ninguém me conheça. Não vou dizer para ninguém que eu tenho dinheiro, que eu sou milionário. Ele era milionário, gente. Esse era o mistério na vida do Antônio Maria. O público não sabia e a família que ia dar trabalho para ele, como motorista, a minha, também desconhecia o mistério. Mas Vietri, antes de sair de Portugal, resolve gravar com o Cine Felipe a despedida dele de Portugal. Acabou o mistério da novela. A família que vai contratá-lo como motorista
não sabia, mas o público sabia. Aí quando eu soube, eu digo, mas isso vai dar certo? É o mistério que envolve esse personagem, né? Que é tão empático, tão querido por todos. Ele falou, não, tem que atualizar, isso é muito antigo, eu tenho que atualizar. Eu digo, tudo bem, Vietra, você que sabe, você é o dono da novela, você que sabe. Muito bem. Então a história era essa. Ele chega aqui no Brasil, tem um amigo português, que quem fazia era o Renato Borg e sua esposa, Ana Rosa, lindíssimos. Casal 100, né? Casalzinho 20, né? Que a gente amava. E ele começa a procurar um lugar para comprar umas roupas, porque, na verdade, ele tinha saído de Portugal com uma mala muito pequena e ele precisava de mais coisas, né, para poder viver aqui. Aí ele entra numa loja chique, porque ele tem bom gosto, ele tem dinheiro, e se encontra com meu pai. Meu pai estava lá, né? E percebe um português cultíssimo, inteligentíssimo, começa a bater papo sobre tudo. E ele diz, você está como turista a passeio? Não, eu vim para ficar. Aliás, eu estou procurando um emprego como... Não, mas qual a sua formação? Não, qualquer emprego. Como qualquer emprego? Eu sei fazer tudo, eu só não sei fazer serviço de pedreiro, né? Aí eu disse, puxa, olha, eu tenho 4 automóveis, eu tenho uma casa que tem... dependências de colaboradores, de empregados, né? Você poderia ficar na minha casa, até você conseguir outra coisa, ou se você quiser, porque o que eu tenho para te oferecer é motorista. E qual o problema? Eu acho ótimo, eu gosto de carro e gosto de dirigir. Então estamos esperando o quê? Não, vou pegar as minhas coisas lá no hotel e já comprei um novo enxoval e vou para a sua residência. Disse, eu acompanho você, você já vai no meu carro, tudo bem. Foram. Quando chegam em casa, a Heloísa está lá, o meu personagem, né? A filha mais velha do Adalberto, noiva do Heitor, um administrador de empresa que cuidava do conglomerado, né? Muito bem sucedido do pai dela, as empresas do pai. E ela olha aquele homem chegando para ser motorista e diz, nossa, esse homem pode ser tudo, menos motorista. Né? Ele é fascinante, ele é bonito, muito educado, muito culto. O que está acontecendo aqui? E imediatamente faz, sabe? Uma empatia entre os dois, uma química entre os dois. E o noivo chega, o Heitor, e percebe qualquer coisa já de início e sempre vai se arrastando uma ciumeira danada, né? Ele muito incomodado com a presença daquele português. Ele começa a ficar displicente relativamente à administração das empresas do pai dela, porque ele está voltado para ficar perto dela. E a preocupação daquele motorista dentro daquela casa. Começa ali um clima muito desagradável entre ela e o noivo e um interesse verdadeiro e muito grande pelo motorista e do motorista por ela. A filha menor, né, fica também apaixonada por ele. E aí começa a rivalidade entre as irmãs também, só que uma era livre, né, a mais jovenzinha, e a Heloísa já era noiva, com um casamento mais ou menos marcado, né? Daqui a um ano nós nos casamos e tal. Então, para a Heloísa fica uma situação muito delicada. E começamos a gravar, e o elenco era assim, era divino. O Borg era muito bem-humorado, a Aninha, o Cine Felipe, muito culto, muito inteligente, também era uma pessoa que tinha um senso de humor fora do comum, né? E Vietri era um único, ímpar. Era uma das pessoas por quem eu senti muita admiração, muito respeito e muito amor. Eu nunca tinha feito uma novela com Vietri. Eu tinha feito 2 ou 3 teleteatros e um filme, né? Então, também era minha estreia como atriz numa novela do Geraldo Vietri. Eu não sabia exatamente como é que funcionava esse esquema de todo dia, durante muitos meses com ele, né? E ele não era uma pessoa fácil. Quando as pessoas morrem, normalmente a gente diz, era maravilhoso.
ele era um gênio. O Vietri era, eu acabei de dizer, ímpar, singular, sabe? Ele tinha muito talento, ele tinha muito dom, ele sabia escrever. Mas era uma pessoa, como é que eu posso dizer isso, Flávio? Ele só focava para frente, para a vida dele, para a origem dele, ele descendia de italianos. Ele não se modernizava, ele não se atualizava, né? Ele usou a mesma fórmula durante a vida profissional toda dele. Exatamente. Ele nunca se renovou, Flávio, e não sentia necessidade. Ele nunca pesquisou, ele nunca prestou atenção nos outros. As pessoas que ajudavam ele a escrever alguma coisa, ou a dirigir, ou a cortar, ele não delegava poderes, ele absorvia tudo para ele. Claro, ficava com excesso de trabalho, ficava doente, as pessoas ficavam muito insatisfeitas, né? Porque passavam a se considerar incompetentes, porque ele não confiava na direção de ninguém, no corte de ninguém, na escrita de ninguém, né? Então, os colaboradores ficavam inibidos e realmente iam meio que se afastando dele. E ele tinha um colaborador, um amigo dele, Lucas Bueno, que era também assistente de direção, quando ele permitia, que foi para o Rio de Janeiro com ele, ajudava ele a escrever um pouquinho e tal. Mas ele brigava muito com o Lucas, ele não queria que o Lucas tivesse poder, dividir poder com ele, né? As coisas começaram a ficar muito difíceis por causa do temperamento do Vietri. Porque o que aconteceu? A história era fantástica. Ele já tinha acabado com o mistério, né? Aí meu personagem, por exemplo, era uma moça carioca. Eu estava queimadíssima de praia, porque imagina eu, jacaré. Aqui em São Paulo eu não paro de tomar sol, atualmente não, porque nem tem feito, né? Eu no Rio de Janeiro. Eu e Flávio, nós íamos para onde, Flávio? Piscina ou praia, né? Nos momentos de lá, ó, nós dois jacarezinhos ali. E ele dizia assim, você está muito morena. Digo, Vietri, o meu personagem é carioca. Você quer que eu fique branquinha? Nem em São Paulo eu ficava assim. E essa saia curta? Vietri, qual o problema? Ela é uma moça moderna, ela é jovem. Não. Eu quero que você use a saia por aqui. Não vai combinar. As moças aqui no Rio de Janeiro usam short, usam bermuda, usam calça comprida, mais curtinha, vestidos moderníssimos, estão usando mini saia. Não, você não. De jeito nenhum, não gosto disso. Eu digo, Vietri, mas eu estou fazendo uma carioca, eu não estou fazendo estereótipo de carioca. Vocês perceberam? Ele não escrevia personagens cariocas. Ele escrevia carioca como ele imaginava que fosse. Viravam estereótipos. Até os cariocas deixavam de ser cariocas, os atores cariocas. Eles não se sentiam. Aí um dia eu disse para ele, Vi, sabe o que está acontecendo, meu bem? Você se lembra de um cantor? Aliás, eu adorava ele, Adoniran Barbosa. Era uma coisa muito brasileira, muito paulista, né? Adoniran é da minha época da Record. Ele ficava cantando, tocando numa caixinha de fósforo. Eu ainda era menina e todo mundo ouvia que passava na rua. Ele ficava num botequinho de esquina, cantando o samba e batendo numa caixinha de fósforo. Então, você se lembra de uma música? Você se conhece a música, Flávio, que a Adoniran cantava? Como é que é? Não posso ficar. Me convidaram para pegar o trem. Não, esse é o Trem das 11, você está falando? Como é que é a letra? Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Muito bem. Esta era a melodia do Vietri. Deu para você perceber, meu filho? Uhum. Isto era a música do Vietri, o ritmo do Vietri, a melodia do Vietri. Nós estávamos no Rio de Janeiro. A terra do samba, opa! Né? Do ritmo, das pessoas que dançam, das pessoas que cantam, das pessoas para fora, do boom do Brasil. Qualquer coisa que acontecesse, por menor que fosse,
Brasil inteiro ficava sabendo. Qualquer fofoca de separação, de novela, seja do que fosse. Né? Eu digo, Vi, você vai para a praia comigo, você vai para o shopping comigo, você vai para o restaurante comigo. Você precisa olhar as pessoas, observar as pessoas e escrever para os cariocas. Porque eles não estão gostando do que eles estão vendo. Você está fazendo estereótipos de carioca. Não, não estou não. Carioca é assim. Não, não é não. Porque você não gosta de paulista, agora você virou carioca. Não é isso, Vietri. É que você precisa aprender a cultura deles, a regionalidade desse estado, né? Como é que eles agem, como é que eles conversam, a gíria, como é que elas se vestem. Você acha que Luísa, por exemplo, vai para a praia como? Uma saia e um maiô. É biquíni. Não é? É. Vietri, Luísa usa biquíni. Você está muito assanhadinha para o meu gosto. Vietri não sou eu, é a personagem. Ele brigava comigo o tempo todo por causa disso. Muito bem. Começamos e fomos e foi adiante a novela e todo mundo tentava conversar com ele e eu tentava colocar na cabecinha dele que realmente o caminhozinho dele, o ritmo não estava correto, né? Não era o ritmo do Rio de Janeiro, o ritmo do carioca que ele continuava cantando a musiquinha do Adoniran Barbosa e não entrava na cabecinha dele nada disso. Então começaram a acontecer algumas coisas nos bastidores que agora eu vou contar para vocês. Às vezes eu estava na sala dos atores e que ele me dava texto de última hora, porque ele ficava o dia inteiro gravando e ia escrever de noite, né? Não dormia direito, ficava a criatividade reduzida pela metade, evidentemente, a saúde dele também ficava abalada, prejudicada. E ele dava texto para quem ele conhecia, massacrava de texto, que era o meu caso, por exemplo. Então ele chegava e dizia assim, tem 2 horas para estudar. Eu digo, cara, será que eu vou conseguir? Tem que conseguir. Tudo bem, Vietri, me dá aqui. Aí eu me isolava num canto e ficava, estudava, feito uma doida e muito texto em cima de mim. O Cindy também sofria as consequências, porque o Cindy morava no mesmo hotel que ele, então ele de madrugada dizia, decora mais isso daqui. Como? Eu preciso dormir. Não, decora mais isso daqui. Então tinha umas coisinhas que precisavam ser acertadas, aparadas, e não tinha condição de colocar isso na cabecinha dele, né? Aí um dia eu ouço, Elaine, oi Vi, tô aqui, o que foi, querido? Fala para aquele idiota, eu tô tentando pôr na cabeça desse carioca burro o que eu quero, mas ele não consegue entender. Vietri, que isso? Fale de um jeito com as pessoas, né? E não fique me chamando, porque você está tirando as pessoas contra mim e eu contra eles. Você não pode fazer isso. Mas eu já expliquei para aquele idiota o que ele tem que fazer. Olha lá, olha o que ele fez. Ele fez completamente diferente do que eu mandei. Eu digo, não, imagina, você chama, por favor, desce, vem conversar aqui com ele. Está vendo mal entendido. Vietri, não faz assim. As pessoas vão ficar contra a sua novela, né? Aí dizia assim, sabe o que é, Elaine? Eles comem feijão preto, e feijão preto embota a cabeça deles, é tudo burro aqui nessa terra. Vietri, o que é isso? Você gosta de jalo? Eles gostam de feijão preto. Você não gosta de feijoada? Eu adoro. Não, não gosto, eu gosto de macarrão. É esse teu mal, que você só come macarrão. Mas eles têm o direito. E a minha vida era essa, contemporizando e tentando fazer ali meio de campo entre o Vietri e as pessoas, imagina, do Rio, né? Eu já tinha jogo de cintura, eu já sabia, eu tinha sido adotada pela Lídia Matos, gente. A Lídia Matos que fazia a governanta da casa, né, porque eu era filha de uma mulher fútil, então praticamente todos os filhos foram criados pela Lídia Matos, né? Todos, eu e os meus irmãos. Tinha outra empregada, além do motorista, a Glória Cristal, que era belíssima, mulata muito bonita e muito boa atriz.
A Lídia era fantástica, né? Tinha toda uma história como atriz de rádio, televisão e tal. Ela me adotou como mãe. E ela me deu todas as coordenadas. Olha, aqui é assim, faça assim, não diga isso. Ela, sabe, ela cuidava de mim como se eu fosse uma boneca, para que nada de mal me acontecesse. E a Lídia era muito ansiosa. Então, de vez em quando, ela tomava Valium. Um pouquinho de Valium, porque com o Vietri, até eu já estava querendo Valium, né? Amado Vietri, um amado. Mas ele tinha um gênio, ele não conseguia, sabe, o que o cavalo usa, que olha só para frente? Bom, o cavalo usa um negócio que ele só consegue olhar para frente, ele não olha dos lados, né? E era exatamente, eu não me lembro o nome agora do que ele usa, bom, e o Vietri tinha exatamente isso. E não adiantava falar com ele, eu falei, bom, seja o que Deus quiser, né? Vamos levar a coisa adiante. E bastidores, a gente procurava se divertir e procurava fazer o melhor clima de trabalho que fosse possível. E um dia ele diz, Lídia Matos, ela ia comigo. Nós não gravávamos lá em Água Grande, era longe, tinha que pegar a condução do Russell e do Russell ir para Água Grande, que ficava perto do Trevo das Margaridas, saída para São Paulo. Isto todos os dias, vocês já imaginaram, né? A distância, o cansaço da gente. E Lídia, eu disse, Vietri, o que está acontecendo? Que você está berrando? A Lídia Matos, cadê ela? Ele disse, eu não sei, eu estava decorando. Não fica nervoso, eu vou procurar. Fui até a maquiagem, dei uma olhadinha, abri a porta, ninguém. Fui até o banheiro, ninguém. No camarim, ninguém. E não achava a Lídia. Aí o assistente de maquiagem disse para mim, olha, eu vi a Lídia por último na maquiagem. Não faz muito tempo isso. E o Vietri, absurdo, quero gravar, e a Lídia não está aqui. Aí ele falou, estava na maquiagem, foi para a maquiagem. E eu abro a porta da maquiagem, ninguém. E eu procuro. Não acredito. Gente, a Lídia Matos. O Fafito olhou. Não está acontecendo. A Lídia Matos estava dormindo embaixo do banco. Não era no banco. Embaixo tinha um banco na maquiagem. Tinha um lavatório, uma poltrona no lavatório, uma cadeira especial para ele, e do lado tinha um banco de madeira, Flávio. Aliás, pesado. Ela tomou o Valium e ela foi dormir embaixo do banco para o Vietri não achá-la. Só que estava na hora dela gravar. Lídia, sai daí! O que você tomou Valium? Ela disse, eu não estava aguentando, eu vou bater nele. Eu bato nele, não vai bater ninguém. Você vai lavar o rosto, vai pentear esse cabelo e vai comigo agora lá, porque ele tá uma arara com você. Aí, vou te pegar um café. Aí ela lá, molhou o rosto, penteou o cabelinho e tal, usava pouca maquiagem, era uma governanta, uma senhora. E fomos nós duas pro estúdio e ela ria, gente. Ela ria de fratura exposta. E pior, eu ria com ela. Nós duas vamos apanhar do Vietri agora, né? Aí Vietri disse, onde é que ela estava, Elaine? A Vietri, ela teve um piriri, estava no banheiro. Eu entrei no banheiro, eu não vi, porque ela estava no reservado. Tadinha, ela precisava ficar lá um tempo mais longo. E não tinha outra hora para ter piriri? Tinha que ser agora, na hora de gravar? Vietri, quando a gente tem piriri, não tem hora marcada, tem piriri. Você não pode dar bronca nela, ela teve que ir no banheiro. Tá bom, vai. Espero que pelo menos saiba o texto. Ali ele já foi. Essas coisas aconteciam diariamente. Uma coisa que nós ríamos muito. Tem um ator paulista, o Renato Borg, né? Ator de cinema, de teatro, de televisão, todos vocês devem conhecer. Ele é fantástico e ele é muito engraçado. Ele fazia o português amigo do Antônio Maria, né? Que tinha bares, ia muito bem no setor. Uma vendinha, tipo vendinha de português, que tem de tudo, tinha de tudo, né? Mas um negócio com muito sucesso. E tinha o Paulo Ramos, o que fazia meu noivo, que estava displicente e deixando as empresas do meu pai falirem,
e a coisa estava ficando feia naquela casa. Ele sabia fazer massagem. Eu diria até que era uma quiropraxia na época, Flávio. Né? Eu não tinha ouvido falar ainda em quiropraxia, mas ele fazia. Outro dia o Flávio fez aqui em casa e eu vi, clac, 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 eu também já fiz várias vezes. Ele me pegou um dia, ele começou a estalar o meu pescoço, as minhas mãos, clum, clum. Eu disse, para, você me desmontou. Me desmontou, estou prejudicada, já não gravo mais a novela, posso ir embora. Você me quebrou. E nunca mais eu quis, porque realmente, eu digo, ele me quebrou, né? E o Borg dizia assim, eu quero. Faz pra mim, que eu quero, adoro isso, adoro. Ele pegava o Borg, gente, ele começava pelo dedo. Ele quebrava a mão do Borg. Ai, que coisa boa. Ele batia a palma. Quebrava o pescoço do Bob, quebrava os braços, quebrava as pernas, quebrava a coluna. Ele quebrava o Borg inteiro. E essa pessoa ria e não conseguia ficar em pé. Ele caía, ele dizia assim, ai, que coisa boa. E ele estava assim mole, parecia de borracha, era um boneco de borracha, não era um homem. Agora, as coisas que ele dizia e a forma como ele reagia, a gente ficava às gargalhadas. Claro, mas nós estávamos perto do estúdio, daqui a pouco vinha assim, o Vietri está louco, a gente está ouvindo tudo, vocês estão rindo alto. Mas era uma forma que a gente tinha de ficar feliz, de ficar bem, né? Porque a gente estava tenso, muito tenso com o Vi. Olha, nós fizemos tudo que era possível. Tinha uma atriz carioca, cujo nome eu não vou citar, ela era mal-humorada e ela vinha falando mal do Vietri do Rússio até Água Grande. E eu ouvia, eu não revidava, eu ficava quieta, porque eu gostava demais dele, né? Eu não queria que falassem mal dele, porque ele era muito talentoso. Até que um dia eu disse para ela, olha, vamos fazer o seguinte, para de criar esse mal-estar diariamente dentro dessa condição. Né? Fale as coisas diretamente para ele. Diga, eu não gosto de você. Eu acho você péssimo autor. Né? Eu não quero saber de você. Corta meu personagem, faça alguma coisa. Mas não crie esse clima, porque quando a gente chega em Água Grande, a gente é tão desgastado com as suas reclamações. Evidentemente, eu sabia que ela não ia parar. E eu não queria brigar com ela, porque era uma excelente pessoa, uma boa atriz. E ela pensava aquilo a respeito, tinha o direito, né, de pensar dele o que ela pensava. Aí eu comecei a ir com o meu carro. E Lídia todo dia comigo, me ensinando os caminhos da vida, né? Mudando de conversa. Apertava o botãozinho do meu rádio e disse, você quer mudar de estação? Não, eu mudei de assunto. Eu estou conversando sobre outra coisa, presta atenção. Eu estou prestando. Mas eu estou dirigindo, eu preciso olhar a rua, não presta atenção em mim. E a gente se divertia demais. Meus amores, nós fomos com dificuldade até novembro, torcendo tanto para que aquele trabalho desse certo. Não dava. Nós queríamos tanto que o Vietri acertasse o ritmo daquela novela. Não acertava. O Adalberto, meu pai, foi à falência. O Cinto Felipe era milionário, mas não podia dizer, né? Era um segredo dele. O público sabia, mas as pessoas da casa não. Chega de Portugal a Dita Cuja, a mulher do pai dele se dizendo mulher dele, do Antônio Maria, afasta o casal Heloísa e Antônio Maria quase que definitivamente, né? E o meu pai fica na falência, ela desmancha o noivado com o Heitor, né? Mas não tem como dar certo o relacionamento dela com Antônio Maria, porque chegou uma mulher de Portugal dizendo que era esposa dele, né? Mas depois fica provado que não é esposa dele, que era mulher do pai dele, né? E ele esclarece tudo, a Eugênia Melo de Castro, uma cantora famosa de Portugal que fazia o personagem. Tinha pessoas assim, era um elenco para dar certo, era a emissora para dar certo, tudo contribui,
realmente nós ficamos fora do ritmo do Rio de Janeiro. Nós ficamos cantando a música do Dona Irã e não dava. E foi a lição, eu posso classificar como a maior lição que eu tive na minha vida, essa novela. E o Vietri. Eu aprendi com essa experiência de trabalho e eu levei isso para o resto da minha vida. Qualquer que seja a profissão que você escolha, seu filho, você, qualquer pessoa, qualquer profissão, engenheiro, médico, arquiteto, seja o que for, você tem que estar preparado, você tem que estudar. Você tem que ter consciência de todas as ferramentas que você tem para executar esse trabalho que você escolheu. Você tem que estar atualizado, antenado, sabe? Principalmente nas artes. O ator, a atriz, o cantor, por exemplo, né? A gente depende muito de vocação, de talento, de dom. Nossa, ele nasceu com um dom, né, para cantar, para representar. Nossa, que talento que ele tem, é nato, é um talento nato. É. Só que tem que aprender a técnica, só que tem que estudar, tem que ter consciência da profissão que exerce, precisa conhecer todas as suas ferramentas. Quais as ferramentas de um ator e de um cantor? A expressão corporal, o corpo todo. Você tem que saber se colocar num palco, a voz, né? Um ator de teatro, por exemplo, precisa projetar a voz de uma forma que chegue até a última fileira do teatro. Ele não está com o microfone, é a voz dele que tem que chegar lá. Ele tem que ter uma boa articulação, articular as palavras de forma que todos entendam. Ele tem que sustentar o seu agudo, o seu grave, né? Uma voz modulada, uma voz boa, uma voz bonita, para que possa ter se expressar através dela com entonações diferentes, né? O cantor, por exemplo, tem cantores que nascem realmente com muita vocação, com muito talento e chegam a fazer sucesso relativo, mas não passam de promessa. Por quê? Eu nasci feito. Não, não nasceu. Você canta bem, você tem uma voz bonita. Você precisa de um professor de canto. Você tem que aprender a técnica. Você precisa saber sustentar um agudo. De repente chega num agudo, você engole a voz, porque você não sustenta o agudo, né? Ou de repente você pega um grave e não tem condição. Morre a tua voz. Um professor pode até lhe orientar no sentido de escolher bem um repertório musical, né? A sua voz fica melhor para que ritmo, para que melodias. Então, o ator ou o cantor que se acomoda achando que nasceu feito, está perdido. Completamente perdido. Tem que se atualizar. Tem que saber, de repente, esquecer o texto, improvisar. Sabe? Tem que ter consciência da profissão que exerce. Nós estamos num momento, na televisão brasileira, que as pessoas não têm consciência nenhuma da nossa profissão. As pessoas sequer sabem que existe uma regulamentação da nossa profissão, que foi conseguida a duras penas por nós há anos, né? E que nós temos direito a uma carga horária que tem que ser respeitada. Nós temos direito a um piso salarial que tem que ser respeitado. Desconhecem qualquer cláusula. Sequer conhecem a regulamentação. E aí gravam 16 horas, 14 horas, abrem um precedente que fica perigoso, porque de repente você que tem mais tempo passa a não poder exigir, porque tem gente que faz pela metade do preço e o dobro de carga horária que você pode exigir através da regulamentação. É uma série de coisas, os seus direitos, o direito conexo, o direito de reprise, tudo consta na regulamentação. O percentual, inclusive, que não estão respeitando sequer isso.
E às vezes você tem um determinado direito autoral para receber, ou direito de reprise, essas coisas, e eles te mandam e dizem assim, você tem direito a 10% do total do contrato que você fez. Então, digamos que você tenha feito um contrato de 150 mil reais. Né? Então, na reprise, você tem direito a 10%. Você receberia 15 mil. Ele diz assim, você tem 7 mil aqui para receber, mas para receber você tem que assinar também este papelzinho. E vem um papelzinho anexado. A especificação de a novela foi vendida para tal lugar, mas nunca dizem o percentual de a novela foi vendida por quanto. Né? E, de repente, ele diz assim, uma autorização por escrito que a emissora lhe pagou todos os direitos devidos, que você não tem mais nada a reclamar, sequer através do seu sindicato. Você dá uma quitação que você não tem possibilidade nem de argumentar no futuro de que estava errado o que você recebeu. Ou se você descobrir que venderam por mais. Enfim, está tudo errado, né? Isso aí tem um aspecto mais maligno ainda, mãe, que é o seguinte, se você não topa receber o montante oferecido por eles, Brigue. que geralmente é bem mais abaixo do que você deveria, né? Sim. É bem abaixo do que você deveria receber, você tem que entrar com um processo judicial. E uma vez entrando com um processo judicial, você também fará parte aí de uma lista negra dessa determinada empresa, desse canal de televisão, onde você nunca mais trabalha lá. Né? Perfeitamente. Então as pessoas acabam não reclamando, fazendo concessão absurda, porque tem um mercado de trabalho restrito, poucos lugares onde se pode trabalhar, né? E as pessoas agindo dessa forma e acabam não brigando pelos seus direitos. Né? Eu, por exemplo, uns 2 anos atrás, passaram em 2 horários diferentes. Eu tinha que receber 2 vezes. Às 2h30 da tarde e durante a noite, por exemplo, eles passaram o Sim a Moça. Eu não recebi até hoje. Sim a Moça foi vendida para 90 e não sei quantos países. Era 93, agora já deve ter vários. Inclusive eu recebi da Europa, que está passando a novela, e dublada em todos os idiomas que vocês podem imaginar. Eu estou cansada de cobrar telefones. A senhora não precisa cobrar. Nós sabemos o nosso dever. E não me pagam. A minha conta estava errada, o meu nome estava errado. Aí eles arrumam tudo no computador. Agora está tudo certinho. Agora, quando entrar alguma coisa, nós já sabemos como é que nós temos que... Nada. Eu vou reclamar com quem? Com o Papa? Eu vou ficar pagando um advogado durante anos contra o jurídico de uma emissora de televisão potente? E assim vai. Mas isso acontece por quê? Porque as pessoas não estão preparadas. As pessoas não sabem a profissão que exercem. E eu estou falando de cantor, eu estou falando de ator, e eu estou falando de autor de novela também. O autor de novela precisa estar antenado com tudo. Ele tem a obrigação de passar mensagens verdadeiras, reais, para o povo que está assistindo a novela. Não são alienados que estão assistindo a novela. Tem que estar antenado com tudo que está acontecendo no mundo, no nosso país. Tem que estar atualizado, sim. Está todo mundo muito preocupado em alavancar sua vida sexual através dessa profissão. Não é por aí. Não é por aí. Isso aqui não é uma vitrine sexual. É uma belíssima profissão, um belíssimo ofício. Com belíssimos atores. E quem não tem a possibilidade de estudar, por falta de dinheiro, por falta de condições, por falta de orientação, observe, sabe? Eu, quando via uma Glória Menezes representar, quando eu via uma Fernando Montenegro, uma Marília Pêra,
eu absorvia tudo. Uma Laura Cardoso. Né? Disse, meu Deus, eu quero ser assim. Eu prestava atenção. Eu sabia já como elas faziam, né? Mas eu fazia do meu jeito. Eu queria ter o meu ruído, a minha personalidade. Hoje em dia só tem imitação. Ah, tem um cantor lá que faz sucesso. Todo mundo faz o mesmo cabelo, dança do mesmo jeito. É uma imitação. Não tem personalidade, não tem identidade própria. É tudo uma imitação. Atores imitam, cantores imitam. Tá pobre, a arte está ficando pobre. Infelizmente está ficando pobre. Então vocês perceberam? A minha chegada no Rio de Janeiro foi ótima. Porque eu estou no Rio enfrentando todos os meus medos, os meus bichos. E eu estou aprendendo como ser humano que vocês não podem imaginar, porque eu saí do meu ninho. Eu não tenho proteção de ninguém, eu não tenho... Eu tô ali, estou com a minha família, evidentemente, mas eu estou lançada fora da minha casa, né? Para o que der e vier. Eu tenho que saber me defender, eu tenho que saber me virar, eu tenho que saber julgar as situações, eu tenho que fazer as minhas escolhas. Eu tenho que ser protagonista da minha vida. Como foi bom, foi muito bom. Foi uma experiência, olha, fantástica. Então, meus amores, a novela do Vietri terminou. O Vietri tinha sido convidado para fazer várias novelas na Manchete, não deu certo. Ele voltou para São Paulo, fez vários telefonemas para mim e dizia, Laninha, fala com alguém, eu preciso trabalhar. Eu falei com alguém, eu não consegui nada. Vietri foi um diretor que ajudou 50% dos atores da minha geração. 50% foram feitos pelo Geraldo Vietri. Vietri disse, eu pedi ajuda para fulano, para Beltrano, para Cicrano. Ele me deu toda a relação. Ninguém ajudou o Vietri. Não teve uma mão que se estendesse para o Vietri. E o último telefonema que ele me deu, ele me disse, eu vou morrer muito magoado. E morreu muito magoado. As pessoas têm culpa? Não posso julgar. Eu não sei a visão que eles tinham do Vietri. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer essa novela com o Vietri, eu vi que ele era uma pessoa difícil. E não é porque morreu que eu vou dizer, ele era santo, não. Ele era uma pessoa complicada, mas ele era um gênio. Podiam ter dado um departamento que ele orientasse, sabe? Que ele orientasse os autores, podiam ter dado a direção de uma novela, alguma coisa para ele fazer. É isso, meus amores. Ei, eu estou no Rio e agora a próxima novela que eu vou falar, essa vai dar pano para manga. Eu vou falar de Sim, a Moça, na TV Globo. Tanta coisa aconteceu, mas tanta coisa e a novela foi linda de viver. Então é isso. Eu estou esperando vocês para o próximo episódio, ainda no Rio de Janeiro, com Sim, a Moça. Até lá. Até o próximo. Beijo.